Shalom, graça e paz mais uma vez. Voltamos com o nosso estudo de família, minha imagem e semelhança. Vamos para mais uma parte do nosso estudo que hoje está pautado em Gênesis. Hoje vamos continuar estudando Gênesis, mas partindo do capítulo 7 de Gênesis. Então você pode pegar a sua palavra de Deus e vamos estudar a palavra do Senhor em Gênesis 7. Gênesis 7, a partir do versículo 13. Eu quero que você me acompanhe conforme tem aí na sua tela. Na minha versão, em Gênesis 7, 13 a 16, tem assim: Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De toda carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Essa é a palavra de Deus para a nossa sequência do nosso estudo sobre imagem e semelhança, a minha família, a minha imagem, a minha semelhança. Esse estudo tem muita importância para mim, essa parte tem muita importância para mim. A gente já viu muita coisa desde o início do estudo. Se você já nos acompanha e quer lembrar alguma das palavras introdutórias sobre essa série de estudos, pode procurar aí no nosso canal aqui no YouTube. Você vai achar aí Efraim Apostólico, você vai achar todas as outras mensagens que são sequência dessa série de estudos e outras mensagens também. Você pode, inclusive, nos seguir nas demais redes sociais, sempre aí por Efraim Apostólico, e estaremos juntos, sempre trazendo a palavra do Senhor para a sua casa, para a sua família. Hoje nós vamos dar uma sequência, hoje nós vamos dar uma continuação nesse estudo que já viemos trazendo e já falamos inclusive de Noé, mas hoje é importante trazer essa complementação, porque a palavra profética sobre Noé veio com uma continuidade. Então a gente já falou inclusive sobre essa transição e sobre a passagem de Noé dentro do dilúvio, mas essa parte é interessante chamarmos mais uma vez para o nosso entendimento, para a nossa lembrança. Noé e os seus filhos, Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, como também uma lista de animais que nós também acabamos de ler, entraram na arca. E me chama a atenção nessa parte introdutória que há o fechamento da arca, há o selar da arca. Então a arca ela foi selada, foi vedada. Alguém fechou. E não foi Noé quem fechou, pelo menos o relato bíblico aponta que o fechamento da arca, quem selou a arca, foi o próprio Deus. Então Deus fez com que Noé construísse, ele construiu a arca. E a parte de fechar a porta, aquele que entrou por último, e aí alguém fechou a porta, foi Deus. Deus então fechou a porta, e às vezes as pessoas nem lembram desse detalhe, mas para mim esse detalhe faz muita diferença, porque imagine o desespero de quem ficou fora. Nós já vimos que o dilúvio em si teve um impacto no planeta inteiro. Tem alguns estudos que a gente já faz também sobre essa parte da mudança que houve na Terra, a mudança que houve as teorias que se levantam, né, na mudança que houve a partir do dilúvio, mudou-se a forma dos continentes, mudou-se também o que tínhamos como as águas superiores, as águas inferiores. Muita coisa mudou no planeta depois desse cataclisma que foi
o dilúvio, mas a porta se fechou. Então você imagina essas mudanças começando a acontecerem, essas catástrofes começando a aparecer, o volume de água que veio se formando, as coisas começaram a aparecer nas semanas anteriores nos nossos estudos. A gente viu as coisas que Noé fazia, ele pregava, né? Noé lançava a palavra, né? O tempo em que construía a arca, ele trazia um entendimento sobre o juízo, né? Que vinha decorrente das próprias ações humanas que eram longe, distantes da presença de Deus, distantes dos princípios do Senhor, e isso ia causar esse juízo. Noé avisava, Noé pregava, Noé falava da palavra, e as pessoas por muito desprezaram, até que veio de Deus essa menção de que a família dele deveria sim ser salva na arca, e ao entrarem Deus fechou a porta, ninguém mais entrou. Então não tem um relato de um retardatário que entrou e bateu na porta. Todo ano tem aqueles, já virou até meme de internet, né? As pessoas que chegam atrasadas na prova do Enem. As pessoas chegam atrasadas na prova do Enem, aí fica aquele desespero no portão do colégio, aquele desespero no portão de entrada e o guarda fechando, trancando ali a porta e o candidato não pode mais entrar. As pessoas que pagaram a inscrição são pessoas que passaram ali o ano estudando, se preparando para aquela prova, se preparando para aquilo que iria acontecer, mas de repente o que acontece é que elas perderam tempo, chegaram atrasado. Quando chegaram, a porta já estava fechada. E você vê ali, alguns ficam rindo, já fica até a imprensa preparada, né? A imprensa fica na frente da porta ali preparada, filmando, alguns curiosos também, depois publicam nas redes sociais, mas as pessoas se desesperam enquanto uns riem, outros se desesperando porque projetaram alguma coisa na sua vida, no seu futuro, se prepararam para aquele momento. O momento era importante, mas por alguma razão, por algum motivo, acabou chegando atrasado, não pôde entrar, a porta fechou. E alguns se jogam ali em desespero, ficam chorando, né, se derramando diante da situação. Alguns não sabem nem o que explicar para a família. É raro. Chegaram e a porta estava fechada. Não adianta, todo ano pode postar o aviso, se com problemas de horário de verão, seja o que for, todo ano todo mundo já sabe, já fica esperando, a imprensa fica lá esperando, são os atrasados do Enem, né? Dizem até o show dos atrasados do Enem, porque o pessoal sabe, vai alguém chegar atrasado. Noé avisou muitas vezes, ele pregou muitas vezes, mas alguém não prestou atenção, aquele povo que o rodeava não prestava atenção. Noé, sim, tinha uma imagem, uma semelhança, como nós já vimos. Ele seguia princípios, então ele sabia o que deveria vir e sabia o que deveria fazer e fez. Entrou na arca, mas depois que a porta fechou, ninguém mais entrou. Houve ali os atrasados, houve talvez aquele que quis bater na porta, aquele que quis adentrar. Eu imagino até isso. Olha só, as esposas dos filhos de Noé tinham família. Noé tinha conhecidos. Tinham pessoas ali que eram próximas, talvez amigos mesmo. Não acreditaram, não creram nas palavras pregadas, eram para ser salvos, também não foram, ficaram de fora. Depois que o dilúvio foi passando, aquele tempo todo passando, ao sair da arca, o que se encontra? Qual é a imagem que nós temos do planeta pós-dilúvio? Eles não tinham visto mais nada como antes. Tudo foi transformado, tudo foi modificado. O céu agora era outro, a terra também era outra. Muitas modificações, se esperou esse tempo todo até as águas baixarem. Você deve acompanhar a história depois. Noé enviou pássaros, corvo, depois pombo, para ter um sinal de que se era seguro agora sair da arca. Até que saiu da arca com a sua família. Mas que direção tomar? Então, familiares podem ter ficado de fora,
imagino até uma certa tristeza, uma certa ânsia, ou talvez uma esperança ao abrirmos a porta da arca. Será que ainda acharemos alguém vivo? Ou então aquela fé de que Deus falou e realmente vai cumprir. E aí aquele tom de tristeza pode ter chegado ali naquelas meninas, naquelas famílias, porque seus parentes de perto, pessoas que tanto amavam, agora já não existiriam mais. Agora o que tinha ali eram mortos, soterrados, né, pelaquela água, aquele barro molhado que agora estava secando. O que deveria ter era isso. Não ia encontrar mais ninguém vivo. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para o ensino, a importância que tem um pai que forma uma imagem, uma semelhança. A Bíblia não fala muito da esposa de Noé, mas afirma que Noé entrou com a sua família nessa arca. Os meninos não puderam escolher muito. O pai os levou. Nós vamos entrar. Deus está falando. Para entrarmos, nós vamos entrar e você vai também. Um pai resoluto, um pai decidido, um pai que decide caminhar pelos caminhos do Senhor e já trata de colocar a família toda no mesmo caminho também. Educou seus filhos na trajetória. O que Deus apontar para mim, eu vou e vocês vão comigo. Não teve muita discussão. Olha, eu sei que hoje em dia criar filho não tá fácil, né? Criar filho hoje é um desafio. Eles gostam muito de internet. A gente vê isso em muitos cantos, né? Pais falam com a gente, nós somos pastores, então pais conversam conosco. Vemos exemplos também de outros pastores conversando, falando. Não tá fácil mesmo. Eu estou criando as minhas, então tem sim as distrações hoje mais fáceis da internet, o acesso é muito fácil, então o menino gosta muito de brincar. Nesse ano de 2020, um ano meio maluco, onde teve essa pandemia, e aí agora as aulas online, você tem que cuidar das aulas online dos seus filhos, você se torna até um professor também, mas aquele tempo de tela vai cansando, então a meninada gosta das brincadeiras, quer se livrar um pouco daquele tempo de tela, pede para brincar mais ainda, porque não está fácil mesmo. E tem todos esses desafios, as amizades que se aproximam rapidamente pelos meios digitais, pode arrancar do seu filho um tempo com você. Então não está fácil mesmo criar filho. Olha que eu vejo histórias de muitas camadas sociais, né? Às vezes você acha que é só o pessoal que é muito rico na cidade que está tendo problema com seus filhos, ou não, é a camada que é mais necessitada, que não sabe criar seus filhos. Olha, não está fácil para ninguém. Todo mundo tem que se alertar como criar os seus filhos. E apresentar princípios é a melhor chave. Melhor chave é você apresentar para os seus filhos princípios, mostrar para eles o caminho que eles devem andar, para que quando chegar a fase adulta eles não se desviem. Então eles já aprendem de pequeno, então temos que mostrar assim, e muito melhor quando você consegue mostrar pelo seu exemplo. Se você sabe o caminho que deve andar, consegue ensinar para o seu filho sem que ele desse caminho bom se desvie. Então consegue caminhar com você. Noé fez isso. Eu vou para uma arca, eu vou ficar construindo essa arca esse tempo todo. Minha família vai comigo. É o bom para mim, é o melhor para mim, é o que Deus armou para mim, é o projeto de Deus para minha vida e é para minha família também. Então a minha família entra na arca comigo, vocês todos vão comigo. Levou a sua família consigo para dentro dessa arca, porque era o projeto de Deus para a vida dele. Não está muito fácil criar filho, mas temos que criar alguma coisa que os marque. Você imagina só, a sua infância, qual é a lembrança que você tem? Desculpa, eu tenho algumas lembranças na minha família, eu tenho algumas lembranças na minha infância. Eu tenho lembranças de jogar futebol com os meus primos, eu tenho lembranças de brincar na casa da minha avó, eu tenho esses registros, eu me lembro de algumas brincadeiras, eu me lembro de alguns dias juntos, eu me lembro da alegria que era estar ali, eu lembro que a gente
às vezes os primos se juntavam, iam para a praia e brincavam, e assim eram as nossas férias, iam para o interior do Ceará, que eu gosto muito, ia para a casa de uma tia no interior e brincava ali também. Então eu lembro, tem essas partes marcantes da minha infância, e criança é marcada por essas brincadeiras. Agora você imagina ser marcado por um dilúvio. Eu sei que a gente não está falando ali, já não eram mais crianças, já tinham até as suas esposas, mas olha só a pergunta, no porvir, depois que nascem os filhos e os netos dos filhos de Noé, os netinhos perguntando, Jafé, como era esse negócio da arca? Porque isso marcou a história, isso dividiu a história do globo inteiro. Então isso dividiu a história. Me conta aí, vovô, como era aquele momento, como foi passar tantos dias enclausurado naquela arca, como foi a sensação ao sair da arca, o que vocês viram pela primeira vez, ou então me conta, vovô, como era o céu antes de ser assim como a gente está vendo, ou como eram os continentes antes dessa mudança do clima como um todo. Muita coisa marcante. Um evento grandioso como esse é um evento que marca. Então, coisas que nos marcam a memória fazem com que a gente se lembre daquele momento. E se você conseguir colocar na mente dos seus filhos boas lembranças, eles vão lembrar daqueles dias, vão lembrar daqueles momentos e dar um sorrisinho. Eu lembro como era bom ficar com os meus pais brincando de tabuleiro. Aqui em casa a gente comprou um joguinho de tabuleiro e fica ali. É um joguinho que você joga dados e vai avançando nas casas. As crianças gostam, as crianças amam, então elas ficam avançando nas casas e a gente joga e elas colecionam. Tem uns 5, 6 tabuleiros diferentes. Então a gente senta, joga os dados e vai caminhando nas casas e hoje eu estou com mais sorte e os dados ficam a favor e chega primeiro e vai ganhando. A gente senta no chão e fica formando uma memória com as nossas filhas. Sentamos e brincamos. Quem mais brincou com os seus filhos durante esse isolamento todo de 2020? Quem mais brincou com as minhas filhas foi a minha esposa, porque só tinha a gente aqui para brincar com elas no isolamento. Então eu sei que isso foi consolidado, mas outras experiências devem ser lançadas. As minhas filhas leem a Bíblia. As minhas filhas leem histórias bíblicas. As minhas filhas assistem lives de pastores. Elas vão conversando, conhecem os pastores pelos nomes, vão falando e conversando com a gente. Às vezes um pregador, que a gente assiste uma mensagem, fala o nome de um personagem bíblico. Elas olham para a gente, aquele dia que a gente leu aquela passagem, elas lembram. Eu oro com as minhas filhas, minha esposa ora com as nossas filhas, então a gente vai orando e elas vão entendendo alguma coisa da oração, elas começam a orar também. Então elas têm um marco na sua infância, no futuro elas vão poder dizer para os seus filhos, depois para os netos, bisnetos, elas vão poder dizer: meus pais, na nossa infância, brincavam com a gente, ia para o chão e jogava dado. Vão poder dizer, nossos pais oravam com a gente antes de dormir. Vão poder dizer, nossos pais liam a Bíblia. Eu lembro do papai fazendo live dentro de casa para a igreja, no momento em que houve uma pandemia no mundo em 2020. A experiência que elas têm vivido marca. Então, uma experiência marcante como essa não se pode deixar para trás. Então você sai de uma arca, depois de uma catástrofe, depois de um cataclismo no mundo. Não tem mais ninguém vivo além de você, aquela família que ficou enclausurada na arca. O que que você deve fazer? A casa deve ter sido destruída? As coisas já não existiam mais como eram antes? O que é que um homem de família vai pensar em fazer? Noé tomou uma decisão, ele sabia o que é que ele ia pensar em fazer, ele sabia o que é que ele ia diagnosticar, qual foi a ideia de Noé, o que foi que ele pensou, o que foi que ele raciocinou, ele tinha uma ideia do que fazer. Eu tenho que armar alguma coisa nesse primeiro dia pós saída da arca, pós dilúvio. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que Noé fez? Eu quero que você acompanhe comigo. Levantou Noé um altar ao Senhor e tomando de animais limpos e de aves limpas,
ofereceu holocaustos sobre o altar. Primeira providência, tem que construir alguma coisa. A gente já construiu a arca durante tanto tempo. Sai da arca, faz o quê? Uma nova edificação, uma nova construção. Vamos construir agora um altar. O que a gente precisa fazer como medida primária? Um altar. O que é que está faltando? Se havia algum altar que a gente levantou antes, que era o costume da família ir lá, que era o costume da família adorar o Senhor ali, não deve existir mais depois desse cataclismo todo. Então a primeira coisa a fazer, construir um altar. Vamos fazer um altar. Vamos adorar a Deus. Vamos oferecer a Deus aquilo que é digno para Ele, aquilo que é merecido a Ele, aquilo que é devotado a Ele. Vamos entregar a Ele a nossa adoração, porque foi esse Deus que guardou e protegeu a nossa família. Olha só, o versículo 22 é uma resposta. Se a primeira atitude do homem de Deus que queria forjar uma imagem, uma semelhança nos seus filhos, se a primeira atitude foi erguer um altar, no versículo 22 já tem uma resposta. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Era uma promessa. Era uma aliança. Não mais haveria destruição na terra como houve naquele tempo. Não tinha mais essa destruição. Agora Deus estava garantindo. Vamos iniciar, resetou o mundo. Vamos começar de novo. Começa do jeito certo. Se é para começar do jeito certo, é com altar. Levar a família para dentro da arca, nenhum desobedeceu. E agora é altar. Vai todo mundo. O pai levou a família para o altar. É uma decisão dos pais. As minhas filhas não têm ainda um poder de decisão. Claro que não tem. Mas elas aprendem. São crianças que absorvem. São esponja, né, gente? Absorvem tudo. Então ensine princípios. Leva para diante do altar. Leva para a igreja. Eu quero ir para o shopping. Mas você não sabe o que é melhor para você. O melhor para você é ir receber princípios. Você precisa aprender isso. Não é aprender vida de shopping, gente. É aprender vida com Deus. É isso que protege família. É isso que guarda família. Raciocinar por princípios. É isso que evita decisões desastrosas dos nossos filhos no futuro. É isso que os aproxima de serem abençoados pela presença do Senhor e não serem pessoas maldizentes, pessoas que não sabem agradecer por nada, pessoas ingratas, não respeitam princípios, não respeitam leis. São pessoas que caminham fora da lei, aquele que se afasta dos princípios de Deus. As nossas leis são baseadas nos princípios dele mesmo. Então, se você aprender o que significa o não roubar, você está aprendendo a obedecer uma lei. Porque se você for pego roubando, vai ter que pagar na lei dos homens. Mas a lei de Deus já havia te protegido antes, se você a soubesse, a praticasse, não vai roubar. Então estamos falando de princípios semeados no coração que protegem toda uma família. Temos que dar o costume de levar até o altar. Mas são crianças, querem ficar brincando. Claro, elas fazem isso também no relacionamento da escola. Pergunta se ela quer ir para a escola ou quer ficar jogando. Teu filho vai dizer o que ele prefere. Mas você sabe que se ele não for para a escola não aprender nada, que futuro você está dando a ele? E se ele não for para o altar e não aprender nada de princípio, qual futuro você está dando a ele? Então é uma decisão que é sua, porque criança obedece, não decide. Espero estar sendo claro no enxergar da naturalidade, porque às vezes nós também parecemos essas crianças. Preferimos aquilo que nos dá um prazer momentâneo, ao invés de entender que o aprendizado do princípio, ele nunca fica sem valor. Eu tenho sempre que tê-lo.
devo sempre buscá-lo, tenho sempre que estar diante do altar e assim evita catástrofes na minha vida. Se vier uma catástrofe, Deus me antecipa uma arca para que eu entre e leve os meus. Isso para mim tem um entendimento muito forte, porque eu estou falando de imagem e semelhança. Nossos filhos precisam de uma referência, precisam absorver uma imagem, uma semelhança. Nós já sabemos qual a diferença, já sabemos os complementos, já sabemos o que isso significa em princípios. Então eles precisam ver uma referência. E essa referência que eles enxergam é a diferença para no futuro serem chamados de abençoados de Deus. A porção que você tem recebido do altar está lhe formando em um modelo para que a sua descendência tenha uma referência a quem olhar. É isso que temos tratado em toda essa série de mensagens. Temos conseguido absorver características de cada um desses patriarcas primogênitos, que vem desde uma aliança de primogenitura com Deus, a partir de Adão, sabendo que é imagem, sabendo que é semelhança, e a semente preciosa dessa imagem e semelhança nunca foi jogada fora, sempre se manteve, chegou até Noé, chegou até o dilúvio, deu um reset na terra, e ele começa dizendo, é hora de buscar Deus. Porque antes dele foi isso. A partir dele se começou a invocar o Senhor. E o que ele faz agora? Imagem e semelhança. É tempo de invocar o Senhor. Vamos erguer o altar e levar a família para dentro daquele altar e vamos adorar ao Senhor. Deus responde, gente. Olha só o versículo 1 do capítulo 9, como Deus responde à aliança com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Observa que essa palavra aparece que Deus se direcionou a uma conversa. Ele agora podia falar com Noé, mas não somente com Noé. Deus decidiu falar também com seus filhos. Falou Deus a Noé, falou Deus a seus filhos. Então agora já tem uma transição de geração. Como a primeira providência de Noé foi levar a família para o altar, como Noé não abandonou seus filhos no dilúvio, a sua própria decisão. Vocês querem ir ou querem ficar? Não, vocês vão, porque a ordem de Deus é para vocês também. Então levou-os para dentro da arca. E ao sair, vamos para o altar. Deus falou com eles. A promessa que eu tenho agora, a aliança que eu tenho agora para Noé é também para vocês três. Eles ouviram. Deus estava agora se pronunciando para eles. Deus agora falava com eles também, não somente com Noé. Deus revelou tudo da arca para Noé, mas agora revelou para os filhos também. Vocês serão chamados fecundos, se multiplicarão, vocês vão encher a terra. Vocês vão encher a terra. A palavra não foi só para Noé. Agora os seus filhos estavam recebendo uma promessa por imagem e semelhança. Quer saber mais? Olha só como essa palavra tem a ver com imagem e semelhança. Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma palavra profética agora, palavra de destino, uma palavra apontada para o futuro, para Noé, agora também era uma palavra recheada, voltada para os seus filhos, mas foi a mesma palavra inicial, a mesma palavra para a imagem e semelhança anterior, foi a palavra para o patriarca, foi a palavra para o primeiro, a palavra para a primeira família: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. No reset da terra, ele traz de volta a imagem, como Adão recebeu. Agora eu estou falando também com vocês. Se você recebe, Noé, seus filhos também recebem. E como você é imagem e semelhança, o que eu falei para Adão, agora eu estou falando para ti. É como se agora, ao invés de falar com Adão, Deus agora falava com Noé. Então Deus estava expondo para aquele grupo de pessoas
uma imagem, uma semelhança paralela àquilo que significou Adão e Eva. A partir de vocês virá toda a terra. E agora eu estava falando para os filhos de Noé, estava falando para Noé, estava falando para Sem, Cã e Jafé. Assim como eu falo com Adão, assim como eu falei com Adão, agora eu estou falando com vocês. A imagem e semelhança se mantém. A minha família é a imagem e semelhança de Deus. Isso para mim tem um significado muito forte, porque agora uma semente multiplicadora para encher a terra estava sendo renovada. Essa era a aliança de Deus com Noé, você sabe da história, porque a partir dali tem uma responsabilidade envolvida. Noé levou a sua família para o altar, ele foi para o altar, mas levou a sua família para o altar. Transferiu para os seus filhos uma responsabilidade acerca da sua espiritualidade. Vocês são espirituais? Venham comigo para o altar. Vocês agora caminham com as responsabilidades espirituais sobre a vida de vocês. Venham para o altar e daqui para frente a responsabilidade também é de vocês. Porque agora não era só Noé que recebia essa palavra. Agora os seus filhos também recebiam responsabilidades espirituais, tal qual também foi passada uma responsabilidade para Adão, o primeiro. Então, assim como receberam responsabilidade espiritual, agora Sem, Cã, Jafé também recebem. Nossos filhos têm que ganhar essa maturidade espiritual. Tem de ver em nós uma maturidade e também receber sua própria maturidade, caminhar na sua maturidade espiritual. Eles devem receber também esse empenho espiritual. Vocês também são chamados, venham e façam o reino de Deus acontecer. Você aí que está recebendo agora essa palavra, está recebendo também esse chamado. Chegou a hora da sua maturidade espiritual florescer e você assumir a sua responsabilidade no reino. Vamos encher o reino, vamos multiplicar o reino. Chegou a hora do seu Bar Mitzvah. Eu lembro de Jesus, Bar Mitzvah de Jesus, que é o período, segundo os sacerdotes, em que sai do estágio ali daquela criança, adolescente e passa a ter um entendimento espiritual, receber suas responsabilidades espirituais. Um menino ali, quando vai chegar dos 12 para os 13 anos, a menina ali mais cedo, dos 12 anos, já recebe o Bat Mitzvah, né, para as meninas, mas é a maturidade espiritual chegando, é celebrada a maturidade espiritual, é apresentado diante do sacerdote, o sacerdote faz uma arguição, você tem ciência da palavra, conhece a palavra, tem uma preparação, né, que se faz estudando a mensagem, estudando os escritos, estudando a palavra, para que nessa arguição não seja reprovado. Jesus passou por isso. É o finalzinho do capítulo 2 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. No finalzinho cita, eles foram, já era ali no finalzinho da festa, eles subiram a Jerusalém como faziam todo ano, a família de Jesus subiu a Jerusalém e como tendo terminado a festa, voltamos então para a nossa residência, voltemos para Nazaré. E depois de um dia de caminhada, porque você sabe, né? Filho é assim, tá com você ali de um jeito, se esconde, quando você olha, cadê o menino? Sumiu. Mas depois de um dia de caminhada, os pais perceberam, cadê o menino? E o menino tinha ficado em Jerusalém, ninguém mais dos companheiros de viagem dava conta. Quando voltaram para a cidade, já se fazia 3 dias, acharam ele no templo, conversando com os doutores. Já é consenso entre os estudiosos bíblicos que ali ele estava participando desse ritual de maturidade espiritual, o ritual de Bar Mitzvah. Então agora ele era filho do entendimento, filho do princípio. É isso que significa essa transição. Agora ele entende os princípios. Na verdade, ele estava ensinando os doutores. E ali todo mundo questionando como é que ele sabe tudo isso. O menino era diferenciado, né? Era imagem e semelhança do pai. Por isso que era diferenciado. Ele disse, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Imagem e semelhança.
Era diferenciado. Nós temos que tanger os nossos filhos para isso. Meu filho vai assumindo aí a sua responsabilidade espiritual. Tá chegando aí na idade desse início de adolescência, né? Os 12 para 13 anos, mas já tem que ter entendimento, já tem que ser filho da verdade, já tem que ser filho dos princípios. Você que já tem mais de 12 anos, você que tem 18 anos, você que tem 25 anos, você que tem 30 anos, tem 40 anos, chegou aos 50, meu Deus, já está aos 90 e ainda não é filho da verdade? Ainda não assumiu a responsabilidade espiritual, ainda não entendeu o que é ser filho de mitzvah, filho dos princípios, filho da verdade de Deus, tendo como ponto focal um modelo, uma referência, ser chamado à imagem e semelhança do Senhor, levar isso para dentro da sua casa. Os seus filhos têm que caminhar na verdade, têm que caminhar nessa rota. Né? Ensinar os filhos dos outros é muito bom, né? Porque os meus eu sei cuidar, mas dar opinião para cuidar dos filhos dos outros é bom demais. Então eu vigio primeiro pela minha casa, as minhas eu estou cuidando. E estou dizendo para você, melhor imagem, melhor semelhança para os seus filhos se empenharem em fazer o que é certo, é olhar para você e ver, meu pai e minha mãe são referência. Referência de quê? De princípios. Vivem princípios. E Deus não despreza o seu ato de andar em verdade. Deus não despreza o seu ato de manter uma imagem e semelhança. Deus não despreza. A aliança que Deus fez com Adão, dizendo até o que ele deveria comer. Disse, vai e come tudo. Agora ele tinha até ampliado para Noé e seus filhos. Ele disse, vai comer as mesmas coisas, mas também te dou os animais, vai governar sobre eles também. Para você e seus filhos. Porque a imagem e semelhança estava sendo consolidada. Tinha uma família que mantinha a imagem e semelhança do primeiro. Mantinha a imagem e semelhança, as mesmas palavras proféticas para Adão também foram as palavras proféticas para Noé, também foram palavras proféticas para Sem, Cã, Jafé, os 3 filhos de Noé. A diferença que um pai não faz, gente, a diferença que um pai não faz organizando a sua família, vai todo mundo para a arca. Levanta um altar, vai todo mundo para o altar. Aqui em casa vai sim. Porque referência, meu filho, você precisa de uma referência. Vai crescer como um homem de Deus, vai crescer como uma mulher de Deus, porque aqui em casa a gente tem referência. Vamos crescer juntos olhando para isso. Cã, Sem, Jafé já receberam a responsabilidade espiritual, receberam maturidade espiritual. Na hora do almoço, hoje quem é que ora? Meu filho é você, minha filha é você quem ora. Já recebe a responsabilidade espiritual. Hoje vamos orar para uma pessoa da igreja que estava enferma, pediu oração. Quem vai orar? E a menina responde: eu oro, eu vou orar pela cura dela. E já ora, porque já gera essa semente de fé. Sabe que se orar ao Senhor, Deus responde. Mas se não tiver uma referência, se não tiver um modelo, imagem e semelhança, como vai saber disso? Vai ficar num déficit, vai ficar numa dívida, porque não tem imagem e referência. Você acha que ela vai ficar sem nenhuma? Alguém vai se mostrar como imagem, semelhança, como modelo, como referência. E você não vai poder mais escolher. Agora ela vai poder dizer, não, você nunca me apresentou nenhum. Agora eu tenho a imagem, aquele artista que não tem princípio nenhum, aquele que casa e descasa, né? Aquele que é até envolvido com drogas, ele é que é a minha referência agora. Para não chorar naquela hora. Então que você tenha esse respeito por si mesmo, por Deus, mas também pela sua descendência. Os chame para dentro da arca. Levante um altar e mostre para eles, vai todo mundo para o altar. E assim nós cuidamos da nossa casa, cuidamos da nossa família. Não, eu não tenho nem família ainda, pastor, mas já projeta a tua família. Já sabe como organizar a tua casa. Já sabe como organizar a sua descendência.
já ora pelo seu esposo, pela sua esposa, já ora pelos futuros filhos que virão, já vai organizando, já sabe como fazer imagem e semelhança, já tem essa ideia consolidada na sua mente, porque lá no futuro Deus vai pagar o empenho. Lá no futuro, Deus vai consolidar o empenho. Quando alguém procurar saber o que aconteceu para que os seus filhos se deem tão bem, vão contar a história lá atrás. É uma coisa marcante. Aconteceu na minha família. Meu pai me levava para o altar e no meu coração ficou o princípio. Deus não esquece, Deus não deixa dívida para com ninguém. Porque a partir da descendência de Noé se povoou toda a terra. Todas as nações que você conhece hoje, todas as nações que você conhece hoje, veio daí, veio desse momento. Toda essa história foi consolidada. E Deus disse, pois a partir deles três, virá agora todo mundo. Tem um desenho bem arcaico que eu quero mostrar para você, como foi essa consolidação pela genealogia, pelos escritos da palavra, pela forma como está escrito na Bíblia. Se tem mais ou menos que na Ásia, Sem foi quem povoou. Jafé foi a região ali mais a Europa, enquanto Cã foi a região mais da África, porque a partir do capítulo 10 de Gênesis já deixa claro a descendência de Cã, Cuxi, Mizraim, Put, Canaã. Então você tem ali Etiópia, Mizraim e Egito. Né? Put é como se fosse a Líbia, enquanto Canaã seria a Palestina. Então ficou muito claro ali que Cã teriam esse domínio mais na África, enquanto Sem seria a governança. É o povo conhecido como povo semita. Então você tem ali desde dos caldeus, de onde vem Abraão. Então você tem ali o que era moderna, hoje a moderna Turquia, Jordânia, os reinos árabes. Então você tem ali os semitas, enquanto Jafé, mais uma região europeia. Então você tem ali, desde a Síria, fala dos filhos de Jafé, Magog. Então as regiões ali do Mar Negro, Montes Urais. Vem ali o que era Madai, Javã, são os gregos, o Irã, Tubal, a Península Ibérica. Então todos esses povos ali na região europeia seriam descendência de Jafé. Então dali dessa descendência de Noé e os seus três filhos se instituiu todos os povos conhecidos. Mas lá no futuro, depois de muito tempo, e aí nós vimos a vinda de Jesus, todo o seu processo de ministração para o planeta. Essas nações já foram grandes. Depois teve até a distribuição de línguas em Gênesis 11, né? Então as línguas ali se repartem, se espalha o povo e aí já tem um domínio territorial. Por isso que essas nações modernas têm essa raiz, né? Desses três, imagem e semelhança de Noé, que já tem essa palavra profética desde Adão. Então Jesus vem, institui agora o governo do Espírito Santo sobre a igreja, e o Espírito Santo começa a ministrar, já estou em Atos. Então em Atos capítulo 8 há uma ministração. Atos capítulo 8 há uma palavra sobre Filipe. Filipe vai até um eunuco etíope. Etíope. Então Deus não esqueceu. A palavra veio para Jerusalém, mas tinha que sair de lá. E teve uma perseguição sobre os cristãos, e cristão perseguido hoje também tem muito cristão perseguido, sim. Você talvez não conheça as notícias, porque não saem essas notícias, né? Mas tem um Estado fundado só para matar cristão. Todo dia tem derramamento de sangue cristão naquela Ásia. Todo dia tem perseguição a cristão. Tem um Estado islâmico, o ISIS, formado só para matar cristão. Todo dia é sacrifício. Então há perseguição fortíssima.
Então essa perseguição vem, derramamento de sangue. Deus não poderia deixar que ficasse a palavra de salvação só em Jerusalém. Filipe vai até o Etíope. E ali a palavra entra na Etiópia, o governo sobre sobre os filhos de Cã, na África. Não deixou em separado, mas a palavra veio em resgate. Atos capítulo 9 temos a conversão de Saulo. Depois vai se chamar Paulo, o apóstolo Paulo, famoso da Bíblia, escritor de várias cartas, de vários textos bíblicos, de preciosidades teológicas. Paulo, semita. Então, Sem também foi honrado, a palavra não vai ficar distante da tua descendência. E no capítulo 10 temos a história de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Jafé, Europa. A palavra também entrou na casa de Cornélio e ali consolidou. Lá do início, pessoal. Lá do início, Deus não escondeu que a palavra iria se cumprir. A salvação chegou para Sem, Cã e Jafé. Porque a palavra foi dada lá. Imagine o seu filho recebendo palavras proféticas de Deus e no futuro vai vir o cumprimento dessas palavras e o nome do Senhor, sim, será glorificado. Uma ação agora tem um reflexo no futuro. Uma ação de adoração agora tem um reflexo no futuro. Levar o seu filho para a arca agora tem um reflexo no futuro. Levar o seu filho para a igreja hoje tem um reflexo no futuro. Levar o seu filho para o altar. Vamos levantar um altar aqui na nossa casa. Vamos levantar um altar nessa live. Vamos levantar um altar na igreja. Vai a família para a igreja assim. Reflete no futuro. O futuro vem cobrar um preço. E aí você diz, já está pago. Porque eu paguei esse preço. Meus filhos andavam comigo. Receberam a porção que eu recebi. Aquilo que Deus estava me falando, falou também para a minha descendência. Aquilo que Deus dizia para mim, também dizia para os meus filhos. A revelação que Deus trazia para mim, também revelava para eles. Então eles recebiam a mesma porção. Então agora eles têm também uma conquista, eles também têm um porquê, eles frutificaram a imagem e semelhança. Vai multiplicar no reino, vai encher o reino de Deus. E os meus filhos foram, e está aí o reino cheio. Como é bom a gente ter esse entendimento de que os nossos filhos podem receber o que nós recebemos, nossos filhos podem ter o que nós temos, nossos filhos podem conquistar o que nós conquistamos, podem consolidar as nossas conquistas também. Noé sai de cena, mas Sem, Cã e Jafé entram para governar o mundo, entram para encher a terra, entram para conquistar territórios, geografias, e hoje as geografias existem. Hoje a multiplicidade de língua é uma realidade. A Bíblia já fala disso antes. Hoje o mundo que você conhece veio daqui, veio dessa história, nasceu desse entendimento, desse registro. Está tudo registrado. E hoje temos o que temos. No futuro, seu filho vai te agradecer. Pai, mãe, obrigado. Porque você preparou o caminho e eu andei nesse caminho que você preparou. Eu segui a sua imagem, sua semelhança. E hoje eu tenho as minhas colheitas na minha mão, tenho os meus resultados. Eu sei o que fazer com esses princípios, porque os meus pais me ensinaram. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe. Hoje eu quero orar pela sua casa. Quero orar pela sua vida. Quero orar pelos seus filhos. Quero que você ore também pela sua casa. Você ore também pela sua família. Ore também pelos seus filhos, para que todos nós possamos gerar essa imagem e semelhança na nossa família, uma imagem e semelhança diante de Deus, para que cumpramos os princípios dele e possamos experimentar toda sorte de bênção que ele tem preparado para nossas vidas. Então quero orar junto com você, quero que você repita essas palavras junto comigo.
Pai, no nome de Jesus, hoje eu entendo que a tua palavra é tão verdadeira que sempre se cumpre. Hoje eu vi, pela história de Noé e seus filhos, que a tua palavra provê salvação no futuro para aquele que cuida da sua família no presente. Eu apresento a minha casa, eu apresento a minha vida. Que o Senhor cuide da nossa casa e haja sempre um altar para que possamos nos entregar ao Senhor. Hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e ofereço a minha família ao Senhor em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos ao teu nome e nesse entendimento da palavra de hoje, nós já até te agradecemos, porque agora sabemos como é importante para um pai e uma mãe apresentar os seus filhos diante do altar, sabendo que o Senhor pode fazer maravilhas no futuro para a nossa casa, para a nossa família. Então apresentamos os nossos filhos, apresentamos nossas filhas e que no futuro eles possam colher os frutos de serem imagem e semelhança do Senhor, pessoas inclinadas para os teus princípios e que o Senhor estenda a mão de salvação sobre a nossa descendência e todos sejam salvos por ti, todos estejam dentro da arca, estejam diante do altar e deles não se afastem para saber que o Senhor é quem os guarda, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, Deus consolide a salvação na tua vida e na tua casa, em nome de Jesus. Se você não tinha feito ainda uma oração parecida como essa, entregando a sua vida a Jesus, ofertando a sua família no altar para o Senhor. Se você ainda não tinha feito uma oração como essa, mas fez agora conosco e quer entender mais sobre o reino, quer saber mais sobre esse reino de Deus, quer saber mais sobre essa imagem e semelhança do Senhor, então você pode nos procurar aí nas redes sociais, pode nos enviar uma mensagem direta, pode nos enviar em qualquer uma dessas redes aí, sempre procurando por Efraim Apostólico, e nós teremos o prazer de responder as suas questões, tirar as suas dúvidas, conversar mais sobre o reino de Deus com você e sua família. Pode nos procurar e nós te daremos sim um retorno, te daremos sim uma resposta com muito prazer. Nós também queremos falar com você que se esse trabalho tem abençoado a sua casa, tem abençoado a sua vida, esse trabalho tem trazido para você algo de bênção, tem mesmo guardado a sua família, a sua casa, então você pode considerar contribuir conosco ou depositar a sua oferta no Ministério Efraim aqui em Teresina, para que isso possa manter a estrutura do nosso trabalho aqui. Você pode usar esse link que tem aí na sua tela, né, pelo o app do PicPay, então picpay.me/Efraim Apostólico, ou simplesmente apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser direcionado para esse app e pode fazer a sua contribuição. Para aqueles que são parte do Ministério Efraim aqui em Teresina, suas ofertas, seus dízimos e primícias podem ser também feitos, né, por esse app também, por esse QR Code, você pode ofertar, pode abençoar esse ministério que tanto te abençoa também. Nós queremos também agradecer aqueles que têm se inscrito no canal, têm assistido todas essas lives, e isso tem abençoado a sua vida, que Deus continue trazendo para a sua casa essa bênção, né? Você continue sendo abençoado, nos siga mesmo nessas redes sociais e pode enviar o seu comentário para que a gente possa também saber como isso tem abençoado a sua vida. Voltaremos na semana com mais um Efraim Live, nas quartas-feiras, às 19 horas, estamos aqui no nosso canal no YouTube, você pode acompanhar com a pastora Aratusa.
E comigo, aos domingos, 10h30 da manhã, sempre temos um lançamento de uma Efraim Live no canal, no YouTube. Então sempre nos procure por Efraim Apostólico e estaremos ali trazendo uma palavra de bênção para você. Deus continue abençoando a tua vida grandemente, continue abençoando a tua casa, abençoando a tua família e que Deus seja sempre uma palavra de verdade dentro da sua casa, da sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante-se para ti, resplandeça sobre ti, o Senhor tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os abençoe. Até a próxima, pessoal.